turma, hoje vamos falar sobre termos direcionais e planos do corpo. Estamos falando de anatomia. Vou dar uma aula bem rápida, porém a aula mais completa e com mais ilustrações está lá no meu canal no YouTube e o link você encontra lá na minha biografia, lá no meu perfil. Bom, então eu tenho aqui meu ursinho de pelúcia, que vai auxiliar aí nessa aula bem rápida, que eu comprei lá no zoológico e ele é uma gracinha. Bom, então, para dar início a essa aula, o animal ele tem que estar em posição de alerta em estação. Os membros torácicos e pélvicos devem estar estendidos e apoiados no chão. Então, ficou em posição quadrúpede. A cabeça tem que estar em alerta, né? E os olhos e as narinas olhando para frente. Então, sempre a cabeça erguida, em estado de alerta em estação, olhos e narinas olhando ao horizonte. Tá ok? Essa é a primeira posição, a posição anatômica de um animal, para a gente poder estudar aí os termos direcionais e os planos do corpo. Então aqui, para dar início, vamos falar sobre os termos dorsal e ventral. O dorsal é tudo que está na região do dorso e ventral tudo que está na região do ventre. Depois nós temos cranial, ou seja, tudo que está indo em direção ao crânio, está vindo ao crânio, e caudal, tudo que está indo em direção à cauda. Então, para lá, cranial, caudal, dorsal, ventral. Depois aqui na cabeça, nós temos o rostral, que está indo em direção ao rosto, que está aqui, em direção ao rosto. Então, aí nós falamos de rostral. Depois nós temos vários planos. Um plano muito importante é chamado plano mediano. O plano mediano, ele vai vir, é como se tivesse uma faca aqui, ele vem, ó, e bem simetricamente, direita e esquerda, ele vai cortar aqui o animal, vai ficar certinho, direita e esquerda. Então fica simetricamente, é um plano chamado plano mediano, que ele vai bem no meio do animal. Nesse plano mediano, tudo que estiver indo em direção a esse plano é chamado de medial, certo? O termo é medial. E tudo que estiver se afastando do plano mediano, indo para fora, para as laterais, é chamado de termo direcional lateral. Então você tem medial indo em direção ao plano mediano e lateral se afastando do plano mediano. Depois, sobre os membros, nós temos o membro torácico e o membro pélvico. Tudo que estiver indo em direção à junção do corpo, subindo, é chamado de proximal, está indo próximo ao corpo, que está indo ao corpo. Agora, tudo que estiver como se fugindo, o oposto do proximal, saindo do corpo, é chamado de distal, tipo saindo da junção do corpo. Distal, então proximal e distal. Então eu venho aqui na parte proximal, que seria mais ou menos por aqui. Aqui eu tenho indo em direção ao crânio, cranial. Indo em direção à cauda, caudal. Essa é a porção proximal, ou seja, que é mais, porção distal, mais distante da junção do corpo. Aqui nós vamos ter, na porção distal, essa porção aqui é chamada de dorsal e essa aqui é chamada de palmar, que é diferente dos membros pélvicos, que lá é chamado de plantar. Então aqui vai ser dorsal, aqui na porção distal, dorsal e aqui atrás plantar. Então eu tenho proximal, distal e aqui eu vou ter dorsal, palmar, dorsal, plantar. Então esses são os termos direcionais. Agora vamos aos planos. Como eu já falei, o plano mediano, que vai cortar simetricamente o animal em dois lados iguais, idênticos, tanto direita e o lado esquerdo. Depois nós vamos ter o plano horizontal, também chamado plano dorsal, ou seja, ele fica bem na horizontal, né? Ele vai cortar o animal assim, ó, esse plano. Vai ficar aqui, certo? Plano horizontal. E aqui é o plano mediano. Tudo que estiver paralelo ao plano mediano é chamado plano sagital. Então, tudo que estiver paralelo ao plano mediano é o plano sagital. E depois, nós temos o plano transverso. O plano transverso ele pode estar no tronco, nos membros, na cabeça também, formando um eixo longitudinal, dando um ângulo de 90 graus.
E para finalizar os termos direcionais, nós temos, aqui não tem como mostrar, mas são os dedos, em relação aos dedos. Tudo que estiver no eixo, ficando próximo, indo em direção ao eixo mediano, eu vou chamar de axial, axial. E tudo que estiver indo para, se distanciando desse eixo mediano, é chamado de abaxial. Então eu tenho axial, vindo em direção ao plano mediano, se afastando, vai ser chamado de abaxial. E para finalizar, que é bem tranquilo esses termos, o interno, que não tem como ver aqui, que seria tudo que estiver internamente a uma cavidade, a um órgão, enfim, ao corpo, externamente, ao contrário. E depois nós temos os termos superficiais, que está aderido à superfície, e profundo é aqueles que está distante da superfície, o mais longe da superfície. Bom, então fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e assistam esta aula com mais ilustrações no meu canal lá no YouTube, tá ok? Bom estudo!